Uma boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Eu gosto dessa vibração positiva do estado de São Paulo. Eu tenho muitos amigos aqui e realmente quando eu falo que é um prazer estar aqui, é do fundo do coração. Eu quero pedir licença à mesa, a todos os expositores e presentes, para saudar a todos os advogados e, por que não, a cidadania deste estado pujante, porque bons cidadãos e exemplares, para saudar os irmãos Durso. E saudando a ambos, eu penso estar saudando a todo o estado de São Paulo, a todos os presentes, a todos vocês, e por que não ao Brasil? Vocês, irmãos Durso, orgulham o nosso país. Eu quero reverenciá-los daqui e dizer que é uma honra muito grande merecer esse carinho, essa confiança que vocês me depositam por muita bondade que há dentro de cada um. Eu acredito que estar aqui, discutir tema de execução penal, é discutir o Brasil. É o Brasil que nós estamos discutindo aqui. O Brasil é o berço dos nossos filhos, nós nascemos aqui, é a terra onde pisamos, é o lugar onde nós nos desenvolvemos como seres humanos. É evidente que nós temos uma preocupação muito grande em como este sistema trata a cidadania. Eu lembro aqui, Dr. Durso, que em todas as sociedades humanas, em todos os tempos, nós sempre tivemos crimes e criminosos. É impossível imaginar uma sociedade que não tenha lá seus tropeços e não tenha alguém incorrido ou que não venha a incorrer numa norma que aquela sociedade reprove. Então, direito é obra de cultura de um povo. Quando nós aplicamos algum princípio, instituímos algum princípio, nós estamos exteriorizando quem somos como nação. Mas antes das penitenciárias, e hoje de manhã nós tivemos uma incursão bastante grande na história, antes da pena privativa de liberdade, como era? Não existia pena privativa de liberdade porque só existia uma pena, era a morte. A pessoa, a família ofendida com algum ato reprovado, simplesmente ia lá e, numa reação desproporcional, acabava matando o ofensor. Quando veio a pena privativa de liberdade, teria sido lá um avanço para a sociedade. Aquilo que nós chamamos de olho por olho hoje, e nós entendemos que é algo assim, muito severo, nada mais foi do que estabelecer uma proporcionalidade entre a ação criminosa e a reação. Olho por olho, não mais. Começou então a sociedade a partir do olho por olho a pensar num equilíbrio. E hoje, doutor Durso, eu me recordo aqui do que disse Jacinto Coutinho, naquele encontro brasileiro de advogados criminalistas que recentemente fizemos, onde o senhor assumiu a Associação Brasileira, onde Jacinto diz empolgado, repito o que ele diz: nosso problema não é termos 500 ou quase 600 mil presos em nosso sistema, muitos dos quais pobres. O nosso problema é que nós não podemos afirmar se todos eles são culpados. Este é o nosso grande problema. Quem pode afirmar aqui que todos os nossos presos são culpados? É a primeira reflexão que eu deixo para que a gente possa iniciar esse trabalho. Passamos da vingança privada para a justiça pública, vamos chamar assim. Então, aquela vingança privada, vem a justiça pública e diz assim o Estado para o Estado: olha, não se vingue, eu, Estado, vou fazer justiça. Só que
nós estamos marchando para a era da vingança pública. No dizer lá de José Carlos Dias, em 93, quando fundamos a Brasileira, ele dizia: a nação quer presos, muito bem presos, e em condições das piores possíveis, como punição, a prisão como punição. Então, não é o caráter ressocializador, é o mal justo por um mal injusto, talvez seja o caráter retributivo. Mas, principiando aqui, a nossa Constituição Federal, eu vou passar rápido aqui, ela fala em cidadania como fundamento, dignidade da pessoa humana, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceitos. Vamos interagir aqui um pouco. Alguém dos senhores assistiu ou leu o relatório da CPI dos presídios? Ninguém leu o relatório da CPI dos presídios? Uma pessoa. Alguém assistiu o vídeo que aquele relatório produziu, com o relatório, as imagens dos presídios do Brasil? Alguém assistiu? Então eu sugiro aqui entrar no nosso professor de todos, que é o Google, né? Entramos lá e sondamos a questão de um vídeo que a CPI dos presídios produziu. Assistam, é muito importante. Mas agora, interagindo mais um pouco, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou falar um preceito constitucional, ou vou falar um preceito legal. Quem concordar que ele existe e é aplicado, fica sério. E quem achar que esse preceito não é aplicado na prática, dá uma risadinha. É uma maneira de votar diferente que nós vamos inventar aqui hoje. Todos são iguais perante a lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Agora eu peço que não riam, até em respeito do que eu vou dizer aqui, pelas vítimas que isto causa. Não haverá penas de morte nem cruéis. Pena de morte, hoje de manhã foi mostrado aqui, ela é executada de dentro de viaturas policiais, onde atiram em pessoas como se estivessem fazendo até tiro ao alvo, em alguns lugares do Brasil. E nós temos esta falsa cara de dizer, numa Constituição Federal, que não temos pena de morte. As pessoas não são sequer julgadas. Existe sim para culpados ou não. Cruéis. Eu creio que estas penas que estão sendo executadas nos presídios são piores que a pena de morte. Piores. E aqui não dá para rir, porque esses presídios superlotados, essas mazelas todas apontadas aqui, nos tiram o sorriso e nos tiram a esperança de que vai melhorar. Porque outro preceito, que eu creio que ninguém ficará sério, é assegurado aos presos o respeito e a integridade física, né, e moral. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, meu tema é preso provisório. Mas sabem qual o tema que eu proporia para ser da minha abordagem aqui? Vou ler de novo. Preso provisório e a lei de execução penal é o tema. Eu ia propor assim: o inocente presumido e a lei de execução penal. Porque dos portões do presídio para dentro não há diferenciação entre preso provisório e condenado definitivo. E eu vou, mais adiante, estabelecer as dificuldades que nós, como advogados, temos para trabalharmos para as pessoas presas provisoriamente. Então, falo aqui também de que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Todos ririam, porque habeas corpus, conceder-se habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou estiver na iminência.
não é só problema do preso provisório. Nós temos velhos no sistema, mesmo com condenação definitiva, velhos, doentes, deficientes, jovens. Tem estrangeiros que são tratados como párias. E, evidentemente, que não marchamos para a ressocialização. A síntese que fiz, o raciocínio que fiz hoje de manhã aqui, é que nós não estamos devolvendo o preso melhor para a sociedade, nem igual. Nós estamos devolvendo o preso pior para a sociedade. Presídio é uma repartição pública, como qualquer outra. Alguém já pensou nisto? Alguém já pensou que o artigo 37 da Constituição fala que os princípios adotados é da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Então nós teríamos a melhor administração pública do mundo. A família, ainda nesta abertura e já entrando no tema família, a Constituição diz, 226, base da sociedade tem especial proteção do Estado. Como são tratados os familiares dos presos no sistema? São tratados como se integrantes de facções criminosas. Chega uma pessoa no sistema para fazer visita, já é olhada como integrante de facção criminosa. Quando é, talvez, o local onde efetivamente o preso volta depois que sai deformado do sistema prisional. A família, que teria que ser tratada com bastante carinho para não se desintegrar, pois é para lá que o preso volta depois de cumprir a pena, é tratada dessa forma. Então, teoricamente, a lei de execução e as reformas se inspiram na reinserção social e no estímulo a mecanismos tendentes aí ao atingimento disto. Mas o artigo 1º, ele fala que a execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. E o artigo 2º, parágrafo único, diz: aplicar-se-á igualmente as disposições dessa lei, no caso, ao preso provisório. Ou seja, como é que nós vamos diferenciar aqui se a própria lei iguala os desiguais? Eu entendo que esse dispositivo já é inconstitucional, deveria ser tratado novamente e redigido novamente. E deixo aqui como um primeiro postulado: urge criar presídios especialmente destinados aos presos provisórios, inconstitucional a submissão destes aos dispositivos aplicáveis aos definitivamente condenados. O artigo 6º prevê uma classificação que na prática não existe. Aquela classificação feita por comissão técnica, etc., faz uma triagem, não existe. O artigo 40 impõe que todas as autoridades tenham respeito à integridade física e moral dos condenados. Eu não vejo assim. Falam, por exemplo, em que constitui no 41 direito do preso provisório proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, quando o próprio Estado estimula o inverso. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. Eu me detive aqui porque, vejam os senhores, a diferenciação que eu faço. Se você defende como advogado criminalista uma pessoa que está em liberdade, está respondendo em liberdade, como que você faz para ter contato com ele? Ele vai no teu escritório. Se você precisa mostrar peças do processo a ele, você tira uma cópia, dá para ele e diz: olha, leve para casa, leia com cuidado, leia com bastante cuidado, faça algumas observações. Alguns vídeos você dá para ele assistir em casa, porque é autodefesa. Assiste e dá a tua impressão aqui para nos auxiliar na defesa técnica. E com o preso provisório, você não consegue entrar no presídio com nenhuma cópia, com nenhuma mídia, não tem como mostrar a ele para que ele possa te auxiliar na defesa. Realmente é um tratamento bastante desigual. Você não consegue nem levar a efeito uma defesa ampla. Quando uma entrevista com o preso poderia se dar em seu interesse, por exemplo, falou-se aqui em tortura hoje. Eu tive um caso no Paraná em que um rapaz foi torturado e ele trazia marcas da tortura.
E o Instituto Médico Legal disse que ele estava incólume, não tinha nenhum problema. E ele tinha marcas, dava para ver, mas não tínhamos como registrar, porque não dá para entrar com máquina fotográfica nem nada. O que fizemos? Pedimos ao juiz de execução que nos permitisse entrar lá com uma filmadora. E ele nos autorizou. Entramos e fizemos uma entrevista, gravamos o depoimento dele. Ele contou que foi torturado para declarar de determinada forma e que não era verdadeira. Isto mudou o rumo do processo criminal com relação ao Corréu, que ele teria falsamente acusado, mas mediante tortura. Então eu pergunto, quando é para obter delação premiada ou interrogatórios de preso, aí pode. Aí vai lá o Ministério Público, vai lá a polícia, entra, faz o interrogatório dela como bem entende, e a gente não pode ingressar no sistema para obter dados da própria defesa do acusado. Questão da entrevista pessoal reservada. Eu creio que ninguém pode garantir que aquele telefone do parlatório não está com gravação. Mas vamos partir do princípio que não esteja. Nos presídios federais, doutor Durso, lá naquele do nosso estado, de Catanduvas, já é regra explícita. Sorria, você está sendo filmado. A conversa entre advogado e cliente é previamente censurada pelo diretor do presídio. A entrada de documentos e a motivação, por que você está entrando com isso, com aquilo, você tem que explicar ao diretor do presídio. Advogado é obrigado a entrar sem paletó e com mangas curtas. Depois de revista vexatória, tem que tirar cinto, sapato com raquete, eles também fazem a inspeção. Olha, só não tem toque ginecológico nem andrológico. O resto, você passa por essas humilhações. E aí, no final, a gravação é ouvida pelo diretor do presídio, e ele que vai decidir se o advogado é ou não, aspas, integrante de uma facção criminosa. Se você não aceitar essas regras, você não fala com o teu cliente lá dentro. Isso está expresso no Ministério da Justiça em Brasília, e essa regra decorre de uma lei que fica meio em sigilo, é uma espécie, eles não divulgam isto, mas na prática eles impõem isto. A OAB está tentando quebrar este monstrengo, vamos chamar assim, que paira sobre as nossas cabeças. Então, eu encerro metade aqui da minha fala já, e partindo para o final, dizendo que são estes os cacetetes ditatoriais invisíveis da nossa democracia brasileira. E, como segundo postulado, eu deixaria aqui o seguinte: os estabelecimentos prisionais devem assegurar ao acusado, preso provisório, em espaço reservado, formas de poder analisar peças processuais, como ele faz no escritório, quando o acusado é solto, teria que ter um espaço para ele poder analisar o processo que ele tem contra ele, sozinho ou com um advogado. Então, formas de poder analisar peças processuais, inclusive em mídias, em conjunto, isoladamente com o seu defensor, no interesse de sua amplitude de defesa. E digo a todos, não tem sala de videoconferência nos presídios? Poderiam, quando não estivesse sendo usada para esse fim, por que não um preso assistir uma mídia do seu processo ali, com um caderninho para poder anotar detalhes que auxiliariam em sua defesa técnica. Aquelas torturas que foram mostradas aqui pela manhã são revoltantes. Eu creio que um ser humano que submete o outro a um sofrimento desnecessário, ele está doente. Existe uma doença, e essa doença é da tirania. É um efeito deletério de uma doença. Não é possível que um ser humano em sã consciência imponha ou impinja um sofrimento a um outro ser humano. Eu lembro aqui que na Argentina, doutor Durso, nos idos, me parece que de 70, tem uma avenida deles, uma avenida potentosa, uma avenida grande em Buenos Aires, tem uma espécie de um obelisco.
E naquele obelisco, no tempo da ditadura, da repressão, mandaram colocar uma faixa azul. Estava escrito na faixa assim: silêncio é saúde. Repito, silêncio é saúde. Eles queriam dizer que aquele que denunciasse desaparecimento de pessoas também desapareceria. E aquele povo foi submetido a algo parecido com os nossos anos de chumbo. Tiveram eles também seus anos de chumbo. Mas eu usei isto para dizer o seguinte: a tirania, silêncio não é saúde. E nós somos advogados, nós não podemos ficar em silêncio quando vislumbramos ali os efeitos da tirania. Nós temos que denunciar. Tortura é crime hediondo. E praticam. Então nós temos que denunciar a prática de tortura. E dizer para este povo que silêncio não é saúde. Silêncio é uma decorrência de imposição de uma doença da tirania, que quer o silêncio. Então vocês olham policiais militares correndo atrás de pessoas que filmaram alguma arbitrariedade que eles fizeram e tentando acusar pessoas simplesmente porque filmaram um ato de arbítrio. E talvez, Durso, de hoje em diante, eu chamava de promessas constitucionais, promessas legais. Por quê? Porque em 88 tivemos uma nova Constituição. 90, 93, fundamos a Brasileira de Criminalistas, onde os criminalistas na época diziam: está piorando, nós estamos na ditadura, não se legislou tal coisa, agora tem a lei dos crimes hediondos. Enfim, nós começamos a marchar para um assodamento, marchar para uma piora nessa questão de respeito aos direitos fundamentais. E lá, nós tínhamos os preceitos e pensávamos assim: não, mas o Brasil vai melhorar. Daqui um pouco nós vamos cumprir isso. Então, eu chamava de promessas constitucionais. Mas hoje eu indago. O hoje é o amanhã com o qual ontem tanto sonhávamos. O hoje da nossa nação é o amanhã que viria. É este o amanhã que lá atrás nós sonhávamos. Então, de hoje em diante eu me permito, e aqui desta tribuna, a chamar, e usando aquele termo cansei, da OAB de São Paulo, eu vou chamar de mentiras constitucionais e mentiras legislativas. Nós somos o único país do mundo a positivar em normas mentiras, porque não são implementadas, e nós aqui rimos de preceitos de direito fundamental. Algo está errado. E os desrespeitos incontáveis. Durso fala do direito de voto do preso provisório. Anotei aqui também que 1/3 dos 191 mil presos provisórios estão lá há mais tempo que a lei permite, com prazos processuais vergonhosamente superados. Tem alguns casos que já se passaram muitos meses e que o acusado não teve uma audiência com o juiz. Isto foi denunciado na ONU. Superlotação, excesso de encarceramento provisório. Hoje, 40% da população, ou perto disto, é de presos provisórios. E os juízes deixam de aplicar as novas medidas menos gravosas que a prisão sem qualquer fundamentação. É uma espécie de resistência ao novo. E nós temos uma Constituição Federal, mas nós temos uma contracultura resistente que com ela compete. E cria uma, aspas, desconstituição federal. Nós desconstituímos o que está ali por uma contracultura resistente. Então os juízes dizem, sem fundamentação, e tribunais também: olha, não é o caso de medida menos gravosa. Eu não sei se tem algum habeas corpus indicando, então, ou algum recurso, qual é o caso de medida menos gravosa, porque realmente os juízes estão demorando muito para assimilar a prática do 319 do Código de Processo Penal. Habeas corpus relativizados,
e referendados os constrangimentos ilegais é comum, enquanto a Constituição fala que conceder-se habeas corpus não se concede. Esses dias alguém falou que o habeas corpus está relativizado, o pessoal está usando muito, está vulgarizado, vulgarizaram o uso de habeas corpus, impetram habeas corpus para tudo, quando na realidade o que está vulgarizado é o desrespeito aos direitos fundamentais. É isso que nós temos que resgatar. Mas, um dia destes também, ligando a televisão, São Paulo nos dá uma lição, entre tantas. Escrevi aqui: isto tudo até que um dia, como recentemente aconteceu aqui em São Paulo, os encarregados de um presídio dizem para a escolta que conduz presos: não tem como receber mais ninguém. E os integrantes da escolta dizem: não, nós estamos cumprindo ordens, nós temos que entregar o preso aqui. Não, mas nós não podemos receber, porque não é uma questão jurídica, é uma questão física. É como se aqueles agentes estivessem dizendo: olha, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E fica uma discussão com prisão de agentes, etc., quando na realidade nós estamos andando em círculos. E erros judiciários. Como que nós indenizamos pessoas por erros judiciários? Primeiro, que as indenizações no Brasil são miseráveis. 1. 2. São pagas em precatórios, que é uma moeda podre. E 3. Pelo tempo do pagamento, quem sabe o neto do apenado indevidamente venha a receber algo, caso ele não troque por aí, por estas casas que compram, aspas, precatório por 20% ou 25% do valor. Nos Estados Unidos, recentemente, teve alguém que escapou do corredor da morte, como foi narrado aqui, 25 anos de corredor da morte. Ficamos sabendo que o juiz de lá disse que ele receberia $250 mil por ano de prisão. Como eram 25 anos, são 12,5 milhões de dólares que serão pagos àquele homem. Claro, dinheiro nenhum paga, mas eu pergunto a vocês, sabem quando que será pago esse dinheiro? Quando o juiz bater o martelo, porque uma decisão judicial lá funciona como emissão de um cheque. E aqui não. Aqui tem toda aquela burocracia para receber verbas do Estado, ainda que ele esteja equivocado. Então fica aqui a minha participação, doutor Durso, minha preocupação, aqui colocando para reflexão a todos, dizendo assim: não é o sistema penitenciário que está em crise no Brasil, é o Brasil que está em crise. As penas que os juízes impõem, eu escrevi algo assim, tomando por base aquela pena de degredo, aquela pena antiga lá de degredo, mas eu coloquei um A. Eu disse que o juiz agora impõe a pena de degrado. Ele diz assim: eu te degrado, eu quero que você vá para aquele sistema e lá seja degradado como pena. E falo, pior que a pena de morte, porque, parodiando um político francês, que ele dizia assim, ou já dizendo aqui a minha paródia: na pena de morte, o apenado morre uma vez só. E nesses presídios, ele morre muitas vezes. E, finalizando, vamos aqui fazer uma reflexão. O policial na rua, fazendo policiamento ostensivo, fardado, com armas, estrela de xerife, aquele ato, aquele trabalho deve ser um ato de amor à profissão dele de policial. O delegado que investiga crimes, vocacionado, deve dizer: estou investigando porque sou vocacionado a isto, estou trabalhando aqui, estou tratando de investigações como atos de amor. Amor próprio e amor ao meu país. Acusar, ofertar denúncias e fazer persecução criminal dentro da lei, nos limites da lei, é ato de amor e não de ódio. Defender é ato de amor. Julgar é um ato de amor. E
executar a pena num sistema que a Constituição adotou de ressocialização é, sem dúvida, um ato de amor. Fora desta perspectiva, tudo se transforma em atos de barbárie. E nós estamos nos esquecendo disto. Precisamos resgatar o respeito próprio, o respeito ao próximo, resgatar, enfim, o amor, para que tenhamos uma sociedade, como diz a Constituição Federal. Não existia pena privativa de liberdade, porque só existia uma pena, era a morte. A pessoa, a família ofendida com algum ato reprovado, simplesmente ia lá e, numa reação desproporcional, acabava matando o ofensor. Quando veio a pena privativa de liberdade, teria sido lá um avanço para a sociedade. Aquilo que nós chamamos de olho por olho hoje, e nós entendemos que é algo assim, muito severo, nada mais foi do que estabelecer uma proporcionalidade entre a ação criminosa e a reação. Olho por olho, não mais. Começou então a sociedade a partir do olho por olho a pensar num equilíbrio. E hoje, doutor Durso, eu me recordo aqui do que disse Jacinto Coutinho. Uma boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Eu gosto dessa vibração positiva do estado de São Paulo. Eu tenho muitos amigos aqui e realmente quando eu falo que é um prazer estar aqui, é do fundo do coração. Eu quero pedir licença à mesa, a todos os expositores e presentes, para saudar a todos os advogados e, por que não, a cidadania deste estado pujante, porque bons cidadãos e exemplares, para saudar os irmãos Durso. E saudando a ambos, eu penso estar saudando a todo o estado de São Paulo, a todos os presentes, a todos vocês, e por que não ao Brasil? Vocês, irmãos Durso, eu lembro aqui, doutor Durso, que em todas as sociedades humanas, em todos os tempos, nós sempre tivemos crimes e criminosos. É impossível imaginar uma sociedade que não tenha lá seus tropeços e não tenha alguém incorrido ou que não venha a incorrer numa norma que aquela sociedade reprove. Então, direito é obra de cultura de um povo. Quando nós aplicamos algum princípio, instituímos algum princípio, nós estamos exteriorizando quem somos como nação. Mas antes das penitenciárias, e hoje de manhã nós tivemos uma incursão bastante grande na história, antes da pena privativa de liberdade, como era? Naquele encontro brasileiro de advogados criminalistas que recentemente fizemos, onde o senhor assumiu a Associação Brasileira, onde Jacinto diz empolgado, repito o que ele diz, nosso problema não é termos 500 ou quase 600 mil presos em nosso sistema, muitos dos quais pobres. O nosso problema é que nós não podemos afirmar se todos eles são culpados. Este é o nosso grande problema. Quem pode afirmar aqui que todos os nossos presos são culpados? É a primeira reflexão que eu deixo para que a gente possa iniciar esse trabalho. Passamos da vingança privada para a justiça pública, vamos chamar assim. Então, aquela vingança privada orgulham o nosso país. Eu quero reverenciá-los daqui e dizer que é uma honra muito grande merecer esse carinho, essa confiança que vocês me depositam por muita bondade que há dentro de cada um. Eu acredito que
estar aqui, discutir tema de execução penal, é discutir o Brasil. É o Brasil que nós estamos discutindo aqui. O Brasil é o berço dos nossos filhos, nós nascemos aqui, é a terra onde pisamos, é o lugar onde nós nos desenvolvemos como seres humanos. É evidente que nós temos uma preocupação muito grande em como este sistema trata a cidadania.